Alecrim. Quais são os benefícios do alecrim e como a gente pode utilizar o alecrim no nosso dia a dia para melhorar a saúde do nosso cão? Ele é muito fácil de encontrar o alecrim, né, nos supermercados, nessas casas de produtos naturais, é muito fácil de você encontrar. É uma planta que ela cresce muito, ela se alastra mesmo pelo jardim, né? Uma vez que ela cresceu, ela desembesta lá de se multiplicar, né? Então é uma planta muito barata, tanto para você comprar muda, quanto para você plantar em casa, quanto para você comprar na feira ou você comprar nas casas naturais. Ela é considerada um condimento, né? E ela tem várias propriedades medicinais, como um antioxidante natural. Ela tem propriedades antioxidantes, ou seja, ela ajuda o corpo a eliminar toxinas, né? Então, tudo aquilo que você come, né, você vai promover mais saúde. As suas boas escolhas no seu dia a dia, na sua alimentação, promove a sua saúde. O alecrim, ele tem propriedades antioxidantes, ele ajuda no meio da sua alimentação a eliminar alguns compostos tóxicos que possam estar no meio da sua alimentação ou mesmo no seu corpo, tá? Então ele faz a liberação de vários ativos no seu corpo. Esse antioxidante, ele tem uma função, ele tem também propriedades, né? Fazendo os testes em laboratório, artigos, tem vários relatos e artigos provados mostrando que o alecrim, ele tem uma função antimicrobiana. Então ele tem a função antioxidante, função antimicrobiana, matando e combatendo bactérias, tá? Da onde ele estiver, onde tem alecrim, ele vai ajudar a combater bactérias. Ele ajuda no controle fúngico também, local, tá? Ele não é tão bom para combate a fungos, mas uma função como antimicrobiano muito boa. E como que ele começou a ser usado? Curiosidade para vocês. Quem gosta das curiosidades? Digita aí 222 para eu saber aqui. Quem gosta de curiosidades? Digita aí 22222. Pessoal que manda as perguntas, no final da live eu abro para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, o alecrim foi percebido que quando você colocava ramos de alecrim em um determinado tipo de alimento, e eles usavam isso como antigamente, né, era utilizado o alecrim como oferendas. Então a pessoa fazia uma oferenda para um santo, para Deus, né? Vou fazer uma oferenda tal. E aí eles embrulhavam o alecrim para dar aroma, para dar cheiro, embrulhavam a oferenda, alimentos no alecrim. E eles começaram a perceber que passado semanas, meses, o alimento da oferenda ainda estava lá. Tipo, como se os deuses não tivessem vindo buscar. Então eles começaram a perceber que tinha propriedades conservantes. E aí começam a surgir as conservas, né? Muito fácil você encontrar aí os defumados, queijos, carnes defumados com alecrim ou embalados na conserva com alecrim. Porque pela propriedade antioxidante, pela propriedade antimicrobiana do alecrim, ele é um conservante natural, tá? Ele ajuda a conservar, mantendo afastado aí da proliferação de bactérias, né? E devido ao aroma do alecrim também, ele também tem esse efeito repelente, tá? Inclusive, quem está no nosso clube Dica do Veterinário, né? Os alunos do nosso clube, assinantes do nosso clube, tem uma aula lá no nosso curso sobre problemas parasitários nos cães, onde eu dou várias dicas de como você faz repelentes naturais, né? As dicas com barbante aromatizado, com parafina, com a glicerina. E tem uma dica lá falando exatamente sobre o extrato de alecrim, ou mesmo a planta do alecrim. Você pode fazer o extrato em casa e utilizar um aromatizante de ambiente à base de alecrim, ou a pomada repelente usando o alecrim. Tá? Tem vários produtos que você usa como base, né? O óleo de abacate, o óleo de coco, você faz as misturas, vai fazer também com a base de alecrim para dar também essa ação repelente, tá? Então, o alecrim ele tem vários benefícios. Curiosidade, entregue. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver, edita aí 444 para saber quem está comigo aqui. Lucimara, seja bem-vinda. Tá bom? Tá tudo bem? Às vezes fica meio embaçado minha câmera aqui, eu não sei se eu estou falando ou se eu estou travado. Então, a participação de vocês é importante para mim saber que eu não estou travado aqui, tá bom? Então,
eu fiz até algumas anotações. Eu sempre falo, gente, uma coisa que você tem que ter, você vai assistir as nossas lives, só assistir os vídeos, você quer aprender mais sobre o seu cachorro, aprender mais sobre problemas de saúde do seu cão, gente, isso aqui é indispensável. Tenha o seu caderno para você fazer as suas anotações, para você montar suas receitas, para você fazer o mapeamento dos problemas de saúde do seu cão, quando apareceu, o que aconteceu, aumentou, diminuiu, fiz isso, fiz aquilo. Porque se você não documentar suas ações com o seu cão, se você não documentar suas ações do seu dia a dia ou seus aprendizados, você confiar só no seu cérebro, você vai falhar, entendeu? Então eu sempre faço minhas anotações, os meus estudos, eu leio os artigos, faço os resumos aqui, monto aula para o pessoal do nosso clube Dica do Veterinário, preparo a live para vocês gratuita para dar conteúdo, monto a pauta da live, atendo as pessoas todos os dias nas videochamadas, domingão estou atendendo, já atendi 6 pacientes, não, 6 não, foi mais. Eu atendi pelo menos uns 7 hoje pessoas agora de manhã, tem vários agendamentos ainda hoje à tarde. Minha cabeça não vai funcionar se eu não tiver um papel, tá? Isso aqui é o que me dá o direcionamento para dar aula para vocês e para vocês também, para poder ajudá-los, tá bom? Então faço isso em casa. Então, na minha colinha aqui, a gente utilizava isso como como um conservante de alimentos, antigamente, né? Ainda hoje, nos temperos que a gente vai fazer, os condimentos, esse condimento é acrescentado porque ele ajuda na conservação do nosso alimento, tá? Não é incomum você encontrar os azeites aromatizados, os óleos aromatizados com alecrim. E aí vem eu ia falar mais pra frente, mas eu vou falar já. Quando você coloca o alecrim imerso no azeite ou um óleo vegetal, você consegue extrair algumas propriedades do alecrim. Quando você coloca o alecrim em uma água morna, uma água quente, o chá do alecrim, você vai extrair outras propriedades do alecrim. Olha que sensacional. Então, a temperatura e o meio onde você coloca o alecrim, você vai tirar alguns princípios ativos ou outros princípios ativos. E eu vou explicar para vocês aqui quando você usa o chá do alecrim e quando você usa o azeite de alecrim. Certo? Então fica comigo até o final. Ele também tem a ação anti-inflamatória, né? Então, por exemplo, uma das explicações é a gente usar o alecrim como pomada, né? Montando creme com alecrim, porque ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Hematomas, batidas, ele vai ter um efeito cicatrizante, que aí vai fazer efeito a função antimicrobiana dele, tá? Para animais, filhotes, por exemplo, ele pode ser utilizado para filhotes também. Ele tem uma ação imunomoduladora. Então, alguns cães e até mesmo alguns gatos, eles possuem algumas doenças, algumas deficiências imunológicas. Existem várias feridinhas em filhote que são causadas por conta de uma baixa imunidade. O alecrim tem essa função, ele ajuda nessa questão imunomoduladora, então ele ajuda a regular o sistema imunológico do cão para trabalhar melhor. Feridas que sejam causadas por uma deficiência imunológica na pele, muito comum em cãezinhos filhotes, aquelas feridinhas na cabeça, perto do nariz, pescoço, atrás da orelha, surgem umas feridinhas, umas caspinhas, áreas sem pelo. E as pessoas ficam preocupadas com o cão. Isso é causado por uma baixa imunológica do cão, logo após o desmame, logo após a separação da mãe, tá? Ou mesmo período vacinal. E aí o alecrim pode ajudar também, tanto passando no local para diminuir essas feridas, quanto a gente fazer a mistura do alecrim, principalmente o desidratado, né? Que os cães não gostam tanto do paladar do alecrim in natura. Então, para a ingestão, a gente utiliza mais o alecrim desidratado, o alecrim seco, tá? Ou o chá. O chá de alecrim também você pode colocar periodicamente, misturar na água ou dar diretamente à boca. Também com essa função imunomoduladora, anti-inflamatória, tá? Para a pele, para o corpo. Uma outra função muito boa do alecrim, né? E também outros estudos que eles fizeram, é o fator digestibilidade, como o alecrim tem um potente poder para ajudar o estômago do cão. Cães com úlcera gástrica, cães com gastrite, cães que estão tomando muitos remédios, acabam ficando com o estômago irritado, cães que estão vomitando muito. O alecrim ajuda muito a revitalização gástrica do cão. E não somente isso, a melhor parte, apesar de usar muito o alecrim e indicar para as pessoas que fazem um acompanhamento comigo, apesar de usar muito o alecrim para tratamentos de pele, o que ele tem um dos melhores benefícios é para fígado. Ele tem uma ativação, né, do processo de revitalização hepática. Então ele ajuda o fígado a metabolizar mais. Ele é considerado
né? Eu não gosto desse termo, né? Sendo bem sincero, eu não gosto desse termo, mas quando você vai estudar, vai pesquisar, você vai ver que eles usam sempre o termo assim, hepatoprotetor. Ah, o alecrim tem função hepatoprotetora, que ele protege o fígado, tá? Na verdade, ele não protege o fígado, ele ajuda o fígado a se recuperar, né? Porque se ele protegesse, o fígado não seria lesado. A questão é essa, né? Mas um fígado que está machucado, um fígado de um cão idoso, um fígado que está sobrecarregado por muitos medicamentos, um cachorro que teve doença do carrapato, um cachorro que tem uma alteração na vesícula biliar, tumores, nódulos, cirrose, problemas. Um cão que tomou, por exemplo, a doença do carrapato, o cão toma muito tempo da doxiciclina. O alecrim pode ajudar muito esse cão a melhorar a função do fígado para metabolizar mais os alimentos, para metabolizar melhor os medicamentos, tá? Melhorar o estômago, melhorar o fígado, principalmente, tá? Ele é muito, 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 muito bom, tá? Essa função antioxidante, principalmente a nível hepático, tá? Muito bom mesmo. Como eu falei, ele tem essa ação digestiva, né? Então, cães que estão tem muitos quadros de vômito, vomita aquele alimento inteiro, você vê que ele está... você começou a dar um medicamento, a enrofloxacina, por exemplo, um antibiótico muito comum ser dado para cães, e o cão começa a ficar com gastrite. Cães que estão tomando anti-inflamatórios, os não esteroidais, como o meloxicam, carproflan. Meloxicam é específico, tá? Ele dá muita gastrite nos cães. A gente pode associar já, fazer o chá do alecrim para esse cão 20 minutos, 30 minutos antes de administrar o medicamento, tá? E aí você consegue amenizar bastante esse problema gástrico, tá? Eu sei que muita gente vai me perguntar se pode associar o alecrim com o gengibre, né? Eu também falo muito do chá de gengibre para tratamento de estômago. Podemos associar também, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de usar um ou outro. Como a gente sempre faz pausas, né? Então eu utilizo ele durante um período máximo de 20 dias, eu pauso 10 dias. Nesses 10 dias que eu estou pausando o uso do alecrim, eu poderia fazer uso do gengibre, tá? Lembrando também, gente, muita gente me pergunta que às vezes as pessoas chegam aqui e não anotaram, não tem um caderno, ou não querem comprar o nosso curso para ter acesso e tal. A gente tem o nosso livro de Plantas Também Curam Cães. Plantas Também Curam Cães, você pode acessar o nosso site, dicadoveterinário.com, e lá no site você pode adquirir o nosso livro de plantas. Lembrando que todos os produtos meus que você compra, você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, tá? Sejam os livros ou sejam os cursos, entendeu? Então, se você falar, Arthur, eu quero andar com você, eu quero te apoiar, quero aprender mais, eu gosto da sua metodologia, eu gosto do jeito que você explica, eu gosto das coisas que você passa. Se você gosta, gente, apoia o nosso trabalho, venha ter acesso aos nossos materiais, os nossos livros, os nossos cursos, tá? Ou os nossos atendimentos pelo WhatsApp, tá bom? Vocês estão gostando até aqui? Tiver dita aí 5555 quem já está gostando. Já estou terminando e eu vou abrir para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então melhora a função hepática, a função antimicrobiana, reduz a proliferação de fungos. Ele não tem a função antifúngica, tá? Deixar muito claro, para os cães que têm malacésia, para os cães que têm lesão de pele devido à característica fúngica, ele não é antifúngico. Ele tem uma função que... Ele tem uma ação que diminui a proliferação. Então, aonde tem um fungo, ele não mata, mas ele torna um ambiente ruim para que o fungo não se multiplique, para que o fungo não aumente. Entendeu? Agora, bactérias, sim, ele vai conseguir matar as bactérias, além de tornar o ambiente ruim para que essas bactérias não se multipliquem, tá? Isso é muito importante que vocês saibam disso. Mas o que eu mais gosto nele é a função para hepatoprotetora, melhorar a função do fígado, e a função como digestiva, melhorar a digestão e diminuir a agressão gástrica desse cão, tá? E para cães idosos, a função antioxidante, tá? E eu acho muito legal. Como que a gente usa ele então? Você pode utilizá-lo, como eu relatei, você pode utilizá-lo desidratado, pitadinha na alimentação do seu cão, seja alimento natural ou seja ração, pitadinha na alimentação do seu cão. Você pode utilizá-lo no formato de chá, aonde você vai fazer o chá também diretamente à boca, para o cão tomar. Você pode regar o alimento com um pouquinho do chá, ou você pode substituir um dos potes de água por chá do alecrim. Ele não precisa ser muito forte, o chazinho bem fraquinho já vai ajudar muito. Como eu falei, o chá, quando você põe o alecrim, aí quando a gente fala de chá, ou quando a gente fala do óleo, vou falar sobre óleo para vocês, a preferência é sempre ele in natura, tá? Porque apesar do alecrim desidratado ter funções e ser interessante, o alecrim desidratado ele vai perder algumas propriedades, tá? Então, se você puder ter a plantinha em casa, se você puder
encontrar os ramos do alecrim em casa, vai ser melhor, vai ter um benefício melhor. Se você não tiver, tudo bem, você usa o desidratado, tá? E vai ter uma função, mas talvez a gente tenha que aumentar a dosagem para ter a mesma equivalência do natural. Quando eu faço o chá, então fervi a água, coloquei o raminho de alecrim, deixo ele ali durante uns 15 minutos, vou coar e uso esse chá para dar ao meu cão, para colocar na água ou mesmo para passar na pele. Molho o algodãozinho, áreas localizadas de ferida de pele do cão, você pode utilizar o chá. Mas a melhor maneira de utilizar o alecrim na pele é através do veículo oleoso. E aí a gente faz o quê? Eu vou pegar um frasquinho de azeite de oliva, tá? Azeite de oliva, mas... Bom, vai. Azeite de oliva ou óleo de coco, um azeite de oliva ou óleo de coco, eu vou colocar vários raminhos de alecrim lá dentro e vou deixar durante pelo menos 10 dias. 10 dias em um local escuro, tá? Em um local escuro. Embaixo da pia, dentro de um armário ou embrulhado num jornal, tá? Não pode ser um lugar muito quente, tá? E ele tem que estar num local mais escuro, certo? 10 dias. Depois desses 10 dias, o alecrim vai soltar as propriedades na parte do óleo, seja no óleo de coco ou seja no azeite. E aí ele estará pronto para usar. Então eu vou fazer a mesma coisa. Molho uma gazezinha ou um algodão e vou passar no local do ferimento do meu cão. Se for um local que está acessível ao meu cão lamber, eu posso limpar o excesso depois de 15 minutos. Para o cão não ficar estimulando o cão a querer ficar lambendo, tá? Só isso. Tá? Mas ele já vai fazer ação e ele vai impregnar mais na pele. Em áreas externas, mesmo machucados, feridas, você pode utilizar também, tá? Nesse veículo oleoso. Se você quiser dar mais liga, você pode utilizar outros produtos antioxidantes, dependendo do tipo de ferida, né? Tem várias dicas lá no nosso livro, né? Onde eu explico outras coisas que vocês podem associar. Não quero fazer a nossa live ficar muito longa, tá? Por isso, às vezes, eu faço para vocês, inclusive, fica meu convite. Para vocês que assistem as nossas lives aqui nas nossas redes sociais, nossas lives gratuitas, fica meu convite. Este ano, 2026, eu criei um novo modelo de atendimento que a gente chama de análise de caso. O que é análise de caso? Você vai entrar em contato no nosso WhatsApp, uma das meninas lá que cuida do agendamento, ela vai te atender, vai entender um pouco do seu caso e vai agendar uma videochamada. Eu e você conversar em uma videochamada, tete a tete, eu e você. Vamos conversar, vou entender o seu caso, o que está acontecendo, meia horinha, são 30 minutos de conversa. E aí eu posso te explicar mais sobre as minhas técnicas, sobre as minhas ideias, do que realmente se aplica para o seu caso, sabe? Porque eu percebi ao longo desse último ano, 2025, que as pessoas têm preguiça de ler, que as pessoas têm preguiça de assistir aulas, de fazer os cursos. Então eu falei, eu preciso criar uma forma de ajudar as pessoas, mas que não seja algo à toa. Porque às vezes você assiste esse vídeo e você, então tá bom, vou sair usando. Mas será que o seu caso é melhor isso? Será que o orégano não seria melhor no seu caso? Ou será que só o óleo de coco não seria melhor no seu caso? Ou será que a dica que eu dou do vinagre de maçã não seria melhor? Tem várias dicas, são mais de 30 produtos naturais que eu cito no meu livro. Só que tem pessoas que não gostam de ler, não param, não leem, não assistem às aulas do nosso curso. Então, eu decidi criar uma forma mais acessível para você ter uma conversa comigo. E aí eu te passar o que realmente funciona, o que é adequado para o seu caso. E de vez de você ficar assistindo 1 milhão de vídeos na internet, de vez de você ficar procurando um monte de chifre na cabeça de cavalo, você faz apenas uma coisa que eu vou te passar, entendeu? Então agenda a nossa análise de caso você queira saber outras receitas, tá? Eu posso te ensinar a fazer as pomadas, te ensinar a fazer os cremes, a gente fazer um creme potencializador no sentido imunológico, ou um creme potencializador como antioxidantes, como é o caso de cães idosos, entendeu? Cães que estão imunossuprimidos, tomaram muito tempo de corticoide, a gente pode fazer ele usar o alecrim como um punch mesmo para melhorar o sistema imunológico, entendeu? Então a gente monta alguma coisa mais específica para você, para sua necessidade, entendeu? De vez você ter que ficar assistindo 1 milhão de vídeos ou ter que ficar tal, né? Mas claro que eu gostaria que vocês comprassem um livro e lá tem todas as dicas. Ou comprassem um curso, tem todos os acessos e tudo mais. Porque uma vez você sendo aluno, eu tenho acesso ao seu WhatsApp, eu tenho acesso ao seu e-mail, eu consigo te dar algum tipo de orientação, né? Agora, aqui na internet eu não sei quem me segue, eu não sei quem tá dando joinha, eu não sei quem tá dando like. Ó, pra você ver, a gente tem várias pessoas assistindo, mas tem poucos likes. Poucas pessoas pegam a tela e dão joinha, comentam aqui embaixo. Quem gostou da nossa live de hoje? Digita aí 10, 10, 10, 10. Obrigado, Charlene, obrigado pela participação.
Todos os dias a gente tem live aqui. Todo dia a gente tem live, em vários horários do dia, tá? Pra quê? Pra tentar chegar a mais pessoas. Então, por isso que vocês, pra quem assiste as nossas lives gravadas, pessoal do TikTok, a live não fica gravada. Você tem que ir pro nosso YouTube, nosso canal do YouTube, Dica do Veterinário, e aí você assiste as nossas lives gravadas. Pra quem assiste gravado, sempre deixa o comentário da cidade onde vocês me assistem. Sempre deixe o horário que você está assistindo, para mim saber qual que é o horário que as pessoas mais gostam. Eu posso fazer uma live mais adequada para o horário que você gosta, tá? E para quem assiste ao vivo, também eu dou um bônus, que é o quê? Eu abro para responder algumas perguntas de vocês no final da aula. Terminou a live, eu abro para responder as perguntas e agora é a hora, tá? Quem quiser receber o link das nossas lives diárias, você pode entrar no nosso site, dicadoveterinário.com. Coloca no seu Google aí, dicadoveterinário.com. E você vai entrar no site, vai ter um botãozinho lá, cadastro grátis. Você se cadastra e entra no grupo de WhatsApp para receber os links das nossas outras lives e vídeos. Se você quiser mandar sua dúvida, sua sugestão de tema para que eu faça uma live para você respondendo a sua dúvida, você pode entrar também no site, dicadoveterinário.com, enviar dúvida grátis. Você clica no botãozinho enviar dúvida grátis, você vai mandar sua dúvida para que eu possa fazer uma live sobre o assunto da sua dúvida, da sua pergunta, beleza? E aí, claro, você tem que ficar atento, assistir as nossas lives para que você veja a resposta que eu vou te dar. Essa do alecrim, por exemplo, foi uma das dúvidas que me mandaram ontem. Ontem me mandaram perguntas sobre qual é a melhor forma de usar o vinagre de maçã. E aí a pessoa citou o problema do cachorro dela. Eu falei, nesse caso, não é o vinagre de maçã que vai te ajudar, é o alecrim. E por isso eu estou fazendo essa live para responder essa pessoa. Beleza? Quem gostou, digita 10, 10, 10, 10, 10. Quem puder dar os coraçõezinhos, likes, agora é a hora das perguntas. Obrigado, Luciana Monteiro. Obrigado, Rosimeire Silva. Suzano SP, que legal, obrigado pela participação. Charlene Vidal, obrigado pela participação. Milton Lucas. Andressa Amadiara. Aline Castilho, obrigado. A Aline Castilho mandou pergunta aqui. Bom dia, doutor. Minha dog SRD vive com coceira e até inflama. Não tem pulgas. O que pode ser e fazer? Entendam, eu sabia que ia vir essa pergunta. Todo dia vai ter alguém mandando pergunta falando que o cachorro tá com coceira, que o cachorro tá com dermatite, que nada cura, que nada resolve. Entenda, gente. Todo dia eu peço perdão para as pessoas que me assistem todos os dias, mas eu acabo sendo muito repetitivo nesse sentido, tá? Porque independente do tema da live que eu fizer, vai ter alguma pessoa, dono de cão, vai ver que eu sou veterinário e vai mandar essa mensagem. Arthur, meu cachorro tá coçando. Arthur, meu cachorro tá com dermatite. Arthur, já tentei de tudo, meu cachorro não para de coçar. Arthur, já tentei de tudo, meu cachorro continua com ferida de pele. Existem apenas 6 motivos para a dermatite dos cães. 6 motivos. O seu trabalho é apenas entender qual destas 6. Como eu relatei durante a live, eu tenho o livro sobre dermatite. No livro, eu explico cada uma das 6 causas de dermatite e como trata cada uma delas. Ou seja, você vai olhar lá, qual o cheiro da pele do seu cão? Você vai olhar lá, se tem um cheiro mais adocicado, um cheiro mais pútrido, é uma coisa. Se tem um cheiro mais azedo, mais rançoso, é outro. Solta caspa? Não, não solta caspa. Se essa lesão tem solta caspa, pode ser isso. No livro está tudo detalhado, descrito. Como você identifica qual destas 6 causas. Cada uma das 6 tem uma forma de tratamento, né? Os parasitas, como ela citou, não tem pulgas, não tem carrapatos. Se não tem pulgas e não tem carrapatos, então beleza. Uma das 6 você elimina. Não são parasitas. Beleza. Mas ainda faltam 5 causas para você eliminar, entendeu? Fiz uma live, inclusive, esta semana, falando exatamente sobre dermatite e coceira do cão. Uma das causas é a alimentação. Uma das causas é o ambiente. Uma das causas é emocional. Fungos, bactérias, ácaros, entendeu? Então, o seu trabalho é entender qual dessas 6 causas é o que está acontecendo com o seu cachorro, tá? Como eu digo, como não é o tema específico da live hoje, né? Se a lesão for bacteriana, essa dica que eu dei hoje do alecrim vai ser legal, vai ser interessante para você, tá? Você passar, se for uma área localizada, onde tem coceiras em lugares locais, você pode utilizar o óleo de alecrim no local, aonde você encontrar. Se for uma coisa generalizada, você pode dar o banho com chá de alecrim, tá? Se for bactérias, você vai ter resultados positivos. Quanto? 1 a 2 banhos por semana. Se tiver áreas de descamação ou sinais de desidratação na pele, então eu poderia entrar também com banhos hidratantes. E aí você vai acalmar mais essa pele, entendeu?
Eu poderia passar o resto do dia apenas falando sobre técnicas, dicas de como lidar com a pele de um cão, com coceira de um cão, com essas feridas, tá? Porque é algo bem complexo e, como disse, quando você está dentro do nosso clube Dica do Veterinário, você fez as aulas, eu já sei que você é igual o professor. O professor chega numa sala de aula lá. Ah, eu entrei na 8ª série. Ele sabe o tipo de pergunta que ele pode fazer para os alunos, porque os alunos já têm uma maturidade para responder algumas perguntas. Se o cara fala assim, como se faz uma regra de 3 composta? Ele sabe que os alunos da 8ª série ele vai saber resolver. Agora, se ele fizer essa mesma pergunta para uma criança que está na 3ª série, ele sabe que não vai resolver, entendeu? Então aqui, para mim, é a mesma coisa. As pessoas mandam as dúvidas e perguntas, participam comigo. Obrigado, agradeço. Só que quando o tipo de pergunta que você me manda, eu não sei em que série você está. Entendeu? Eu não sei. O que você já sabe sobre a pele do seu cão? O que você sabe sobre alimentação? O que você sabe sobre hidratação? Se você nem aplicou as dicas básicas da 1ª série, da 2ª série, da 3ª série, que é a dica de equilíbrio alimentar, que é a dica de ativação cognitiva, que é a dica da hidratação da pele. Se você não aplicou essas primeiras dicas, não é o alecrim que vai resolver o seu problema, entendeu? Eu preciso saber em que nível você está. Então eu vou te treinando. Dentro do nosso clube, eu vou te treinando. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Aí a pessoa fala assim, Arthur, mas meu cachorro tá coçando. Mas você tá em qual aula? Eu tô na 2. Bom, então calma. Porque a dica que você precisa aprender está no nível 7. Quando você chegar na aula 7, você vai entender porque ele tá coçando. Entendeu? Eu tenho que ter paciência e persistência. Entender que eu não aprendo a falar um idioma novo. Ah, vou aprender a falar russo. Não é eu assistir uma live e pronto, amanhã eu tô falando russo. Não, talvez eu aprenda a falar bom dia em russo. Mas eu aprender a me comunicar em russo, eu não vou fazer isso em um dia. Assim é você para curar a coceira do seu cachorro. Assim é você para curar a dermatite, a otite do seu cão. Você não aprende em uma live, não é uma dica, não é um produto, não é milagroso. Aí às vezes o que a pessoa quer é uma varinha mágica, né? As minhas filhas estavam assistindo essa semana aqui o filme lá do Harry Potter. Alguém já assistiu esse filme Harry Potter? Dita aí, dita 666 pra mim saber quem assistiu o filme do Harry Potter. Gente, eu achei perturbador. Sendo bem sincero, eu achei perturbador. É de uma complexidade mental que, pra mim, é coisa de outro mundo. Realmente é bruxaria. E aí eu vejo que é mais ou menos isso. Tudo pro cara é uma mágica. Não, sumam dermatites. Né? É como se a pessoa achasse que é assim, que o Arthur tá lá, o Arthur é veterinário, tá na live, ele vai resolver tudo. Não, eu não resolvo nada, porque em que nível você tá? Você não quis nem fazer a primeira aula, você não quis nem se matricular no curso, como é que você vai aprender? Você nem contratou um professor, como é que você vai aprender a falar russo? Você tem que dar o primeiro passo, dá confiança para alguém, segue uma metodologia, entendeu? Converse com um profissional, contrata um profissional que você confia, compra um curso, lê um livro. Qualquer dia eu vou pegar aqui, quem é mais antigo aqui? Quem é mais antigo me segue há mais de 5 anos? Coloca aí, quem me segue há mais de 5 anos? Gente, quando eu morava numa outra cidade, eu tinha o meu estúdio, né? Eu tinha um quarto só para fazer meu estúdio, eu gravava as aulas e tal, a minha biblioteca. Gente, eu mostrava para as pessoas, eu fazia isso, estava fazendo a live, falava assim, pera aí, o que você precisa é isso aqui, ó. Eu ia lá na prateleira, pegava um livro para a pessoa, falava assim, aqui, ó, o que você precisa é isso aqui, ó. Esse livro, página não sei o que, capítulo 23. Eu mostrava para a pessoa um livro de dermatologia desse tamanho, entendeu? Um livro de dermatologia com 900 páginas. Tudo explicando sobre dermatite, problema de pele, coceira, ferida. E a pessoa acha que ela vai aprender por conta de uma dica, ela vai aprender usando o vinagre de maçã. Não, porque é só passar o chá da folha do melão de São Caetano e vai curar, porque tal pessoa falou no YouTube. Tá, mas quem é o palhaço na fila do pão? Qual é a credibilidade do palhaço, entendeu? Qual é o compromisso que o cara tem com você para te ajudar, para te resolver? Nenhum, sabe? Não que o conhecimento popular não vale alguma coisa, valha. Só que a gente tem que fazer teste, tem que fazer validação. Entender o meu cão, entender o que está acontecendo com ele, para, entendendo o que está acontecendo com o meu cão, eu posso resolver o problema dele. E eu não entendo o que está acontecendo com o seu cão, porque a gente não tem intimidade juntos. Você não conversou comigo, eu não sei o tamanho da sua casa, não sei o seu ambiente, não sei que comida seu cachorro come, quantas vezes ele come, porque às vezes você quer resolver um problema de coceira, só que seu cachorro se entope de petisco. Você está colocando frango na ração do seu cachorro. Como que você vai resolver coceira se você... Entendeu? Eu estou dando um motivo de problema e quero resolver o problema. Não tem como. Primeiro eu tenho que mudar meus hábitos. Primeiro eu tenho que mudar, sabe?